Então agora nós vamos abordar então alguns temas dentro da ecologia que vão ser o quê? Cadeia, certo? Teia e pirâmide, certo? Bem, a gente sabe então que para a gente entender cadeia, teia e pirâmide, a gente precisa saber então, né, dos 12 níveis de organização dos seres vivos, que eu estou focando nisso muito. Átomo, molécula, organela, célula, né, tecido, órgão, sistema, organismo, população, comunidade, ecossistema e biosfera ou Gaia, ok? Bem, o que a gente vai falar agora então que é muito importante? Quando eu falo de ecossistema, conjunto de fatores bióticos e fatores abióticos, nós temos 3 tipos de ecossistemas então. A gente tem o epinociclo, que é o conjunto dos ecossistemas terrestres, por exemplo, que eu havia citado anteriormente, uma savana, um deserto, o cerrado que a gente vive, certo? Né? A Mata Atlântica, que foi o primeiro bioma a ser destruído desde quando os portugueses chegaram aqui para a exploração do pau-brasil e depois, né, para o quê? Para a construção das cidades, certo? Epinociclo, conjunto dos ecossistemas terrestres. Liminociclo, conjunto dos ecossistemas dulcícolas de água doce. Pode ser um lago, uma lagoa, um rio, uma cachoeira. E o talassociclo, que é o maior biociclo que tem, que vão ser os mares e oceanos, ok? E todas as cadeias e teias alimentares, elas são instituídas, então, nesses 3 tipos, então, certo? De biociclos, ou no epinociclo, ou no liminociclo, ou no talassociclo, ok? Bem, aí eu dei exemplo aqui, né, de um epinociclo da savana africana, do talassociclo, um mar, e do liminociclo, uma cachoeira linda, que eu adoro essa foto, ok? Mostrei também os biomas mundiais, os principais biomas mundiais, coloquei aqui o mapa mundi, né? Onde a gente tem floresta tropical, que não é só no Brasil, a gente tem na África, a gente tem na Oceania, certo? A gente tem na América Central, as savanas, né? Que no Brasil a savana é denominada então cerrado, os desertos, certo? A gente tem todos aqui os campos, né? Que a gente tem os campos sulinos, ok? As florestas temperadas, as taigas e a tundra no polo, ok? Muito bem. Coloquei agora, esse mapa é fundamental. Tem que saber bioma brasileiro, tem que saber. Esse mapa, então, tem que dormir com ele e acordar com ele, certo? Então, o bioma Amazônia, que provavelmente deve cair muita coisa, né? A gente espera do Enem, até por causa, né, do desmatamento da Amazônia, que foi o maior nos últimos 10 anos. O Pantanal, né, que nas últimas semanas, coitado, está, né, em constante queimada. O bioma cerrado, Caatinga, a Mata Atlântica, a Mata de Cocais, certo? Os pampas gaúchos, ok? Então, a gente tem que saber bioma brasileiro. Entre a Caatinga e o bioma Amazônia aqui ainda, eu tenho a Mata de Cocais aqui, ó, que é um ecótono que eu vou falar disso, ok? Bem, o que é um ecótone ou ecótono? É uma área de transição, então, entre 2 ecossistemas, o que eu acabei de falar. Se eu pegar, por exemplo, se eu voltar no mapa aqui, ó, a Mata de Cocais é um ecótone entre a Caatinga e a Amazônia. Outro exemplo de ecótone que sempre cai são os manguezais, que são biomas extremamente ricos, são considerados berçários, na verdade, marinhos, várias espécies, né, tanto de animais, de peixes, de vegetais, vão reproduzir no mangue. O mangue é um ecótone, é um bioma de transição entre o mar e a terra, ok? Aí eu mostrei para vocês aqui. Então, eu dei o exemplo então, de ecótone, os manguezais e a mata de cocais, certo? Bem, essa interseção é bem legal aqui, né? Então, eu tenho 2 ecossistemas, 2 biomas, o ecótone ou ecótono então, a interseção. Então, quer dizer que, se eu pegar um ecótone, vai ter tanto flora e fauna de um ecossistema quanto de outro, certo? É uma área, então, de transição entre 2 ecossistemas. Mostrei aqui outra foto do ecótono aqui, nesse caso aqui um terrestre, né? Onde a gente tem a pradaria
e uma floresta decídua, e a gente tem um ecótone. Então dá claramente para ver na imagem que no ecótone a gente tem tanto gramíneas, né, que estão nas pradarias, quanto a gente tem árvores de maior porte no ecótone. Tem ambas, então, tipo de vegetação, tanto também de fauna. Beleza. Habitat. Eu brinco que habitat é o endereço, então, do organismo. Habitat, então, é o local na natureza aonde eu encontro determinado ser vivo. Por exemplo, o habitat da zebra é a savana africana. Eu não posso brincar e falar assim, então eu posso falar que o habitat do leão é o zoológico? Claro que não. Eu falei que a definição de habitat é o local na natureza onde normalmente, né, determinada espécie é encontrada. Aí sim eu posso falar que o habitat, por exemplo, do urso polar é o Polo Norte, que o habitat do elefante é a savana africana, certo? Então tem que tomar cuidado com isso. Habitat é o local na natureza aonde então determinada espécie é encontrada. Beleza, eu mostrei vários exemplos de habitats aqui para vocês. O habitat então dos camelos, né, é o deserto. O habitat do elefante, do leão, é a savana africana. Aí eu coloquei em cima uma foto linda. O habitat, então, das bromélias, né? Das epífitas, então, aqui vai ser, então, né? As florestas tropicais, certo? Muito bem. Agora, nicho ecológico. Nicho ecológico é um conjunto de várias informações sobre determinado ser vivo. Por exemplo, se eu pegar o nicho ecológico da coruja, o que eu posso falar? Igual está no meu exemplo aqui. A coruja é predadora, a coruja é ovípara, são animais de hábitos noturnos. Então a coruja vai ser ou consumidora, o quê? Secundária ou terciária, se ela é predadora. E inclusive a coruja, então, certo? Ela vive então em área de floresta. Ou às vezes até na caatinga que a gente tem coruja também. Então, nicho ecológico é o conjunto de várias informações referentes àquele organismo, incluindo o habitat. Então tem que prestar atenção. O nicho ecológico é um conceito mais amplo do que o habitat. Habitat é só o local na natureza aonde eu encontro determinado ser vivo. Nicho ecológico é o conjunto, então, das informações, como posição na cadeia alimentar, como o próprio habitat, tempo de reprodução, tipo de reprodução, alimentação, os hábitos daquele organismo, ok? Muito bem. Aí eu coloquei aqui outro exemplo aqui, né? A gente tem aqui, né, um macaco aqui. O nicho ecológico dele vai estar o local de reprodução, o tipo de alimento dele, qual a temperatura e umidade que ele vive, quais são os parasitas, né, que vão então parasitar esses animais, quais são os predadores desses animais, certo? E outros macacos, qual que é a relação com outros seres vivos da mesma espécie. Daqui a pouco a gente entra em relação ecológica. Então lembra, nicho ecológico é um conjunto de várias informações referentes àquele organismo. Muito bem. Outro exemplo que eu coloquei aqui, né? Esse cervo, esse viadinho aqui, está mostrando o nicho ecológico dele. Os predadores, os parasitas, a quantidade de água, a quantidade de alimento, qual o tipo de alimento consumido por ele, a temperatura, a umidade, certo? A relação com os outros animais da mesma espécie. Isso vai ser nicho ecológico, ok? Agora, nós vamos começar a falar então de níveis tróficos. Quando eu falo de nível trófico, eu vou estar falando de produtor, de consumidor e de decompositor, certo? Para a gente falar de uma cadeia e de uma teia alimentar. Então, vamos pensar numa coisa. Os seres autótrofos, autotróficos ou os produtores, por que Fernanda chama produtor? Chama produtor porque são organismos capazes de produzir matéria orgânica, geralmente açúcar, através de matéria inorgânica. Ou realizam fotossíntese ou quimiossíntese. Daí vem o nome produtor. Produtor porque produz matéria orgânica. Quem são os produtores numa cadeia ou numa teia alimentar? Por exemplo, no mar, num lago, numa lagoa, no ecossistema aquático, no limnosciclo, produtor é alga, que a gente chama de fitoplâncton,
certo? Produtor em ecossistema terrestre geralmente vai ser o quê? São os vegetais superiores, briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas. Mas eu não posso esquecer que existem também algumas espécies de bactérias que realizam quimiossíntese. Então ela entra como produtor. Então preste atenção nisso aqui. Já agora, os organismos, os seres heterótrofos ou heterotróficos, são os consumidores. São aqueles que não são capazes de produzir matéria orgânica, eles não são capazes de produzir seu próprio alimento. Então, quer dizer que eles precisam de outro ser vivo para se alimentar. São, então, o quê? Consumidores. Primário, secundário, terciário, quaternário. Quem que são, então, os consumidores dos ecossistemas? Todos os animais, certo? Todos os protozoários, algumas bactérias são heterotróficas e alguns fungos. Então, são todos, então, consumidores. Aí eu coloquei aqui, nesse quadrinho que eu achei bem legal aqui, os consumidores, eles são classificados de acordo com o tipo de alimento que eles consomem. Por exemplo, herbívoro. Sempre herbívoro é consumidor primário, de primeira ordem, porque ele não vai se alimentar ou de fitoplâncton ou de vegetais. Já os carnívoros nunca serão consumidores primários, porque o carnívoro, ele é um predador, ele se alimenta de outro animal. Por exemplo, o lobo, por exemplo, aqui o crocodilo, a cobra. Onívoro. Lembra de Deus, Deus é onipresente, né? Ele está em todos os lugares. O prefixo ono significa todo, total. Os onívoros são aqueles que são o quê? Tanto herbívoros quanto carnívoros. A gente, por exemplo, quando a gente vai almoçar, coloca num prato arroz, feijão, bife e batata frita. Quando eu como o arroz, o feijão e a batata, eu estou sendo herbívoro, consumidora primária. Mas quando eu como bife, eu vou estar comendo um porco, ou vou estar comendo um boi, ou se for um filé de peito de frango, ok? Onívoro. Aí eu coloquei aqui, o urso é onívoro porque ele come frutas, ele come outros pequenos animais, o homem, o porco, certo? Os insetívoros, né, aqueles que se alimentam exclusivamente de insetos, igual é a aranha, igual é o sapo, o camaleão. Os granívoros, granívoro não alimenta de grama, granívoro alimenta de grão. São vários exemplos de pássaro, como, por exemplo, a galinha, né, que vai comer milho, passarinho que vai comer alpiste, ok? Beleza. E os frugívoros, que se alimentam então de quê? De frutas, ok? A gente tem vários morcegos que são frugívoros. E para a gente terminar, a gente tem os decompositores, fundamentais no ecossistema. Os decompositores são os organismos que vão fazer a ciclagem da matéria orgânica, vão transformar matéria orgânica em matéria inorgânica. Decompositor é bactéria e fungo, certo? Sem os decompositores, o planeta seria um acumulado, então, de matéria orgânica, então. Concorda comigo? Um monte de ser vivo morto? Então, quer dizer que, para a gente poder ter os ciclos biogeoquímicos, que eu vou falar deles daqui a pouco, o ciclo do carbono, o ciclo do nitrogênio, o ciclo do fósforo, do enxofre, a gente precisa dos organismos decompositores para transformar aquilo que morreu para ser usado por novos seres vivos. Então, por exemplo, um átomo de carbono que faz parte de um osso meu, pode ter feito com certeza parte, por exemplo, de uma pata de um dinossauro que viveu há milhares de anos atrás. Ciclos biogeoquímicos, certo? Então agora a gente vai falar de cadeia alimentar.